Olá, gostaríamos de cumprimentar a todos que estão nos assistindo e dizer que para nós é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que nós vamos aprender no Hall do Berço. Esse vídeo é direcionado, para os professores do Hall e os líderes de departamento infantil. Para fazer esse material, esse vídeo, nessa produção, nós nos baseamos no auxiliar do Hall do Berço. Esse auxiliar é um material muito rico porque ele contém orientações desde o início das crianças, a chegada da escola sabatina, até o final da escola sabatina. Aqui dentro vocês vão encontrar orientações para dar para os pais, vocês vão encontrar opções de decoração da sala, as opções de musiquinha para cantar durante a lição, durante todas as partes, da salinha da escola sabatina. E ele tem algo muito especial que se chama Elo da Graça. O Elo da Graça, ele contempla o aprendizado de todas as crianças, porque as crianças aprendem em níveis e de formas diferentes. E o Elo da Graça se propõe a atender a todas essas crianças. Então, se vocês seguirem o manual, vocês vão ver que a escola sabatina é dividida em partes. E quando a gente faz todas as partes, a gente possibilita que as crianças aprendam de forma diferente. Então, não deixem de usar o material e é importante que se leia com antecedência para que você possa preparar tudo bem direitinho, porque isso é muito importante para as crianças. Então, iniciando a nossa escola sabatina, as crianças vão chegar na sala e as professoras já devem estar com antecedência na salinha, com tudo arrumado, limpinho, principalmente para essa idade, que são bebês. Então, devem ser recepcionadas com um belo sorriso. Vocês aí entendam como vai ser a melhor forma de recepcioná-los diante da situação que estamos vivendo, mas não deixem de estar à porta recepcionando as crianças. E vocês vão conduzi-las então para o primeiro momento já, que é o incentivo de presença. O incentivo de presença, nós preparamos duas opções para vocês e ele visa valorizar a criança que chega com antecedência, que chega cedo na salinha e para dar a importância e o valor deste momento. E a professora Suede vai mostrar a primeira opção para vocês. Olá, com muito prazer que eu vou compartilhar com vocês aqui o primeiro incentivo de presença, uma sugestão muito interessante e prática para que vocês possam estar usando aí nas suas igrejas. Esse daqui, ele foi montado com esse painel que envolve as 3 lições. Você pode montar gradativamente, você pode primeiro colocar esse painel representando a primeira lição, no segundo mês esse e depois esse. Ou você pode também montar o painel como um todo. Esse painel é interessante que tenha um para cada criança. E esse painel vai ser utilizado de que forma? Na história de Davi, as crianças têm aqui então uma ovelhinha e eles vão estar recebendo na entrada as bolinhas, onde eles vão estar preenchendo o corpinho da ovelha. Então, a cada sábado, eles vão receber as bolinhas e vão estar colocando aqui de forma que todo o corpo da ovelha fique preenchido. No segundo mês, nós temos a história de Daniel na Cova dos Leões. Então, nós temos aqui um painel de fundo representando aqui a Cova dos Leões e os personagens que podem ser fixos e removíveis. Então, você vai vir ao recepcionar essa criança, você vai entregar para ela um personagem, você vai entregar Daniel, você vai entregar os leões, na medida que for passando os sábados, e ela vai fixando aqui. Ao final do mês, está tudo preenchido de acordo com a presença da criança na escola sabatina. E, por fim, nós temos aqui a última liçãozinha, que é a lição de José. Então, nós colocamos aqui o bonequinho José e você vai entregar a cada sábado uma vestimenta. Aqui nós temos essa vestimenta, a criança chega, vai colocar a vestimenta aqui no personagem. E aqui nós temos um cabide com as outras roupinhas para que eles possam estar usando nos sábados seguintes. Ao final de todo o trimestre, a criança tem aqui esse painel montado, que ela pode estar levando para casa e ali usando ali com seus pais, para que os pais também possam estar contando histórias para elas. Uma outra opção, se quiser fazer de forma individual, é esse, Criar também um painelzinho da história do pastorzinho Davi, onde os personagenzinhos também, a gente usou muito velcro, para ficar sempre interativo. Aí a criança também no primeiro sábado recebe o seu pastorzinho,
cola no seu painel e nos outros ela recebe as ovelhinhas para colocar no aprisco. Na história de Daniel, nós sugerimos como se fosse uma moldura, né, para que simbolize a cova dos leões. No primeiro sábado eles podem colar as pedrinhas representando a cova e a cada sábado eles ganham um personagem para que depois eles também possam contar a sua própria historinha. E por último, na história do José do Egito, como nós temos a túnica dele muito colorida, nós pensamos numa latinha de tinta e a gente colou a capinha, né? Fez a manchinha de tinta e as crianças a cada sábado que chegarem vão recebendo os lápis de cor ou os giz de cera, né? Porque o rolzinho é pequenininho, para ir acrescentando a sua latinha. Ao final do trimestre, cada um leva a sua latinha com os seus lápis ou giz para casa. Depois desse momento especial, onde as crianças são valorizadas por chegarem na hora na escola sabatina, elas são direcionadas ao tapete na salinha. É importante ter um tapete, por serem pequenininhos, onde vão estar fazendo os momentos prévios. Após chegar ali, então, naquele tapete, é importante que você coloque ali uma caixa com alguns brinquedos, para que essas crianças possam estar ali interagindo com brinquedos que estejam relacionados com a liçãozinha. Então, nós temos aqui alguns exemplos, ovelhinhas, temos também quebra-cabeça. Então, elas vão ficar no tapete, interagindo ali até o momento das 9 horas. Você pode estar também fazendo um rodízio, modificando esses brinquedos da caixa, de acordo com a sua criatividade, de acordo também com o que está sendo falado nas lições. Lembrando que é importante que esse momento não ultrapasse o momento das 9 horas. Se tiver poucas crianças, que você inicie a escola sabatina com poucas crianças e dando o momento das 9, você fecha a caixa, recolhe os brinquedos e passa então para os momentos seguintes. E aí nós começamos oficialmente, então, a nossa escola sabatina. E a criança é muito importante que ela entenda que esse momento se dá pontualmente às 9 horas. E como sugestão, vocês podem confeccionar, né, o reloginho e cantar a musiquinha do tic-tac, ou podem usar um sininho como instrumento, né, para a gente fazer a marcação do barulhinho e cantar a musiquinha. Então é importante que eles entendam esse momento como precioso. E nesse início da escola sabatina são sugeridas algumas músicas que a gente deve cantar todos os sábados, principalmente para crianças nessa fase, porque a repetição vai fazer com que elas compreendam o que está sendo contemplado neste momento. Neste momento que vamos iniciar a escola sabatina, é muito importante que tenhamos algumas musiquinhas que se repitam todos os sábados para a criança compreender qual é o objetivo. E a criança nessa idade aprende muito pela repetição, então não fica cansativo, eles adoram. Então vamos dar o bom dia oficial, né? Como sugestão, nós temos a luvinha do bom dia, onde cada criança recebe e podemos cantar a musiquinha. Ou o professor, a professora, pode escolher um fantochezinho, né, de animal, e a pessoa, né, o professor, dá bom dia para a criança, pegando na mãozinha de cada uma delas, cantando a musiquinha. Após esse momento, nós precisamos mostrar para eles qual é o horário que começamos a nossa escola sabatina, às 9 horas, para que a criança, o papai e a mamãe entendam a importância desse horário. Então, como sugestão, temos um reloginho que vocês podem aplicar em qualquer outro bichinho, né? E também o sininho, que também faz a marcação da musiquinha do tic-tac, que eles gostam muito e fica interativo. Após esse momento, nós precisamos ressaltar quais foram as crianças que chegaram à escola sabatina. É muito importante que eles tenham acesso a essa igrejinha, sempre com o espelhinho, para que eles vejam quem chegou à igreja e a imagem de Jesus, para ver o quanto Jesus fica feliz com a presença de cada um deles aqui. Dando sequência, nós precisamos enfatizar a importância do sábado. Então é sempre bom que tenhamos algum instrumento musical, algo que faça barulhinho para cantar a musiquinha do sábado, que o sábado é um dia feliz. O manual traz orientações, né, de musiquinhas do sábado. E para fechar,
aí vocês podem colocar, acrescentar, né, a esse roteiro, musiquinhas que falem da criação, que falem da família, e podem ir diversificando a cada sábado ou a cada mês, né, como eles gostam de repetição. Então, nós gostamos sempre de também falar do tempo, da importância tanto do sol quanto da chuva. O dia que está sol, nós criamos, né, o solzinho para que eles possam balançar e interagir cantando um bom dia para o sol. E quando está chuva, nós damos um guarda-chuvinha e um sprayzinho para simular a chuva, para que eles possam se proteger, dizendo da importância e do carinho de Deus usando a criação. Após esse momento introdutório, nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós, agradecendo a Deus em forma de oração. Então, nós podemos convidar as crianças para orar num cantinho especial. Isso mesmo. E esse cantinho da oração, nós temos aqui como sugestões 2 materiais diferenciados. Essa cestinha, escrito oração, contém aqui dentro alguns itens que as crianças podem estar recebendo e elas vão entender a importância da oração intercessória desde pequenino. Aqui nós temos alguns personagens representando família, né? São dedoches que vocês podem entregar para essas crianças. Olha, nós vamos estar orando pelas famílias, mas nós também podemos entregar para elas personagens como alguns bichinhos, mostrando para elas aí a importância de agradecer a Deus pela criação, e também podemos estar orando pelas pessoas que estão enfermas, entregando para algumas crianças também essa injeção. Outra sugestão de dicas de oração seria esses cartões. Você pode então confeccionar esses cartões e estar entregando para essas crianças entenderem a importância de orar com imagens diferenciadas. Então, eles podem estar recebendo mais, estar agradecendo a Deus pela criação. Eles podem também estar orando pelo pastor. Algumas outras crianças podem estar orando aqui pelos amiguinhos, pelas pessoas que estão enfermas. E aí você pode usar a criatividade e fazer colagens diversas e entregar para essas crianças nesse momento muito importante da oração. Seguindo o momento da oração, nós temos algo especial que precisa ser sempre valorizado na escola sabatina, que é conhecermos as nossas visitinhas e os aniversariantes da semana. Então, vocês façam esse momento convidando as crianças para estar à frente com vocês, perguntem o nome, de onde eles são, o aniversariante também, e aí sempre fechar com uma linda lembrancinha e uma oração. Como sugestão de lembrancinha, para as crianças maiores, como o rol contempla, né, idades de 0 a 4, nós temos algumas sugestões. Nós confeccionamos, né, numa pastinha, decoramos uma pastinha plástica simples comprada em papelaria e dentro colocamos um livrinho com giz de cera para colorir. Uma outra opção para quem tem habilidades de costura, né, é confeccionar uma sacolinha onde a gente coloca o desenho no papel carbono, né, transfere para o tecido, também com canetinhas de cera, lápis de cor para a criança colorir. E quando é muito pequenininho, né, os bebês, nós sugerimos coisinhas mais interativas, onde eles possam interagir também com a natureza, né, coisinhas da criação, para que eles possam ser contemplados. E após esse momento das visitinhas, aí nós vamos chamar os aniversariantes. Esse painel sugestivo é uma ideia muito bonita e interessante para vocês usarem com os aniversariantes da semana. Aqui nós colocamos um espaço para que vocês colhem a foto da criança aniversariante da semana. Então aqui tem alguns bonequinhos, como se fossem os coleguinhas comemorando com essa criança. E aqui você pode colocar, se for uma menininha, se não for você pode remover, colocar então um personagem menininho, que tem aqui vários. E aqui você vai colocar a foto dessa criança e deixar esse painel exposto para que todos vejam quem é o aniversariante daquela semana. Finalizando sempre esse momento, né, com a oração. E algo também que é contemplado no auxiliar é para fazer um momento com os pais.
Esse momento você pode adequar ao melhor horário da sua escola sabatina, é sugerido sempre no começo junto com os momentos prévios. Então a sugestão também tem no auxiliar frases, textos de Ellen White para que você entregue para os pais, para que auxilie, ajude eles no crescimento, no desenvolvimento com os seus filhos, né, na interação com eles. Nós sugerimos também um baúzinho, onde dentro desse baúzinho tem pequenas frases direcionadas também à educação, sempre com esse objetivo, né, de ajudá-los na interação com os filhos. Uma outra opção também na Casa Publicadora, nós encontramos pequenos livrinhos, né, que sejam de orientação para mãe, para pais, para que possam auxiliar também neste momento os pais do rolzinho. A nossa carta missionária vai falar da divisão interamericana. E é importante lembrar que a carta missionária do rol é diferente das demais classes. Então, é uma historinha que ela é contemplada durante todo o trimestre, ela é contada por partes, em 3 partes correspondente a cada mês. Então, é a historinha do Juanito esse mês, e vai ser, esse trimestre, e vai sendo acrescentado a cada mês coisas a mais na própria história do Juanito. E o Juanito vem do México, vai focar muito no México, então nós trouxemos, né, como ideia a decoração característica do México, onde a gente contempla bastante as cores, os cactos, os instrumentos que eles gostam muito de música, né? E como sugestão para a oferta, nós confeccionamos nós temos 3 sugestões, uma para cada mês, se vocês quiserem utilizar. Um potinho encapado com papel guardanapo mesmo, né? Com os violões, com os instrumentos musicais que são muito utilizados, então a criança pode estar revezando a criança, cada criança, né, recolhe a ofertinha. E também tem esse que é um cofrinho com um flamingo. O flamingo é um animal muito típico da região, também trazido na história do Juanito, que a criança também pode passar colhendo a oferta. E o próprio chapelão, né, onde a criança pode colocar a ofertinha dentro do chapéu, que fica muito interessante também e é próprio de lá. É importante que a gente foque, né, na carta missionária o porquê da criança trazer a sua oferta. Então nós vamos sempre lembrá-las, né, que vão ajudar a construir igrejas, escolas, mandar missionários para que ajudem outras crianças a conhecerem a Jesus. Importante terem uma imagem de Jesus com crianças para dizer que em breve, né, essas ofertinhas vão ajudar que crianças estejam junto com elas lá no céu. Chegou um momento agora muito esperado, que é a hora da gente explanar, né, a historinha da lição para as crianças. E nós trouxemos algumas sugestões aqui para vocês, mas é muito importante que antes desse momento as crianças saibam de onde nós estamos tirando a lição. Então, o manual já sugere, né, a musiquinha da Bíblia. A criança precisa ter uma Bíblia para que ela veja de onde sai a historinha e você cante com ela essa musiquinha para introduzir e preparar o momento da lição. Tão importante quanto, nós precisamos ajudá-los a memorizar o versinho da lição. E como incentivo, nós trouxemos para cada lição, né, por exemplo, no do pastorzinho Davi, a ideia de marcar páginas. Aqui tem um clipe bem pequenininho que a mamãe pode estar colocando na capa, na primeira folha, né, da lição, para que a criança se lembre de falar o versinho. E aí os professores é importante que repitam 1, 2, 3 vezes, de acordo com o que o manual traz. Ele traz gestos sugestivos para que a gente fale o verso para memorizar. E assim, depois das repetições, o professor cola uma patinha ou um cajadinho, como exemplo e sugestão, né, na história do pastor Davi. Na de Daniel, nós trouxemos como sugestão um quebra-cabeça. Geralmente são 4 sábados, então você pega uma imagem de Daniel e a cada sábado dá uma das partes para a criança, após ela falar o versinho para memorizar. Também com o clipezinho a mamãe coloca ali na capa da lição e ela vai preenchendo o seu quebra-cabeça. E para a historinha de José, nós preparamos um pergaminho, né, muito característico da época, com o versinho e a imagenzinha dele aqui com a sua túnica colorida. E como incentivo ao verso, vocês podem estar colando adesivos. Podem ser bolinhas coloridas para combinar com a túnica, ou podem ser outros adesivos e a criança recebe um a cada sábado, também com um clipezinho para encaixar na lição. É muito importante para que desde bebê eles já vão memorizando os versinhos da Bíblia.
Eu vou estar falando agora para vocês do painel que nós temos como sugestão para o pastorzinho Davi. Nós utilizamos, né, plantas artificiais, EVAs, TNT, materiais simples para que possam ser utilizados e reaproveitados uma próxima vez. Então criamos um ambiente de grama, porque o pastorzinho vai levar essas ovelhinhas, né, para comer alimentozinhos saudáveis para elas. Nós criamos um ambiente da água, onde a história conta que o pastorzinho Davi também leva elas até a água para beber água, e nós criamos aqui um ambiente de montanha, onde uma das ovelhinhas vão se perder, porque vão se afastar do rebanho. E é importante que nesse momento vocês possam pegar a ovelhinha e esconder na montanha, para que as crianças possam ir procurar depois, né? E como sugestão, nós temos alguns materiais que podem ser usados durante a explanação da lição. A gente geralmente coloca em sacolinhas individuais para a menininha e para o menininho. Então você já coloca todo o material que vai ser utilizado aqui dentro da sacolinha, e no decorrer da lição, os papais, né, vão interagindo e ajudando. O papai tira da sacolinha e entrega para eles para que a lição fique mais dinâmica e mais gostosa. Então nós temos como sugestão a harpa de Davi, que Davi tocava a harpa, né, ao cuidar das ovelhas. Vocês podem estar entregando a própria ovelhinha de pelúcia para a criança, e ela traz também no painel para interagir, ou quem não tiver pode confeccionar a máscarazinha das ovelhas para que elas sejam as ovelhinhas. Quando as ovelhinhas vão comer, né, a graminha verdinha, nós podemos cantar as musiquinhas e interagir com a graminha, né, que pode ser o alimento das ovelhas. Quando o pastorzinho leva elas beberem água, vocês podem providenciar garrafinhas individuais, depois muito bem higienizadas, para que cada criança também beba da aguinha. É importante também, se vocês tiverem, né, opção de estrelas, para o momento em que elas estão dormindo, porque elas dormem no tempo, né, podem cantar a musiquinha da estrelinha. As crianças gostam muito de interagir na lição, é importante ter objetos que elas possam fazer esse movimento. Muito importante ter instrumentos musicais para as musiquinhas que nós não temos objetos específicos para mostrar, né? E o que enfatiza na liçãozinha do pastor Davi é que temos uma família. Então é importante a gente enfatizar o cuidado da família por nós e o cuidado das crianças com os animais, como o pastorzinho Davi teve. Então as crianças podem receber animaizinhos para que a gente possa cantar as musiquinhas dos animais, para que elas possam cuidar dos animais. Davi também, ele cuidou da ovelhinha perdida. Vocês podem usar, né, band-aid, ataduras, para que a gente faça os curativos nas ovelhinhas. E se a ovelhinha tiver de máscara e forem as crianças, vocês podem fazer nas próprias crianças, para que elas vivenciem esse momento da história também. E para finalizar, como o nosso foco, né, da lição é entender que nós temos uma família, que Deus deixou a família para cuidar de nós, nós podemos usar fantoches de pessoas, né, membros da família, para cantar a musiquinha da família, se na família está Jesus. E aí tem outras opções mais que nós podemos entregar um fantochezinho para cada criança e enfatizarmos, né, o objetivo dessa nossa lição. No segundo mês, nós estaremos falando da lição de Daniel na Cova dos Leões. Nós podemos aproveitar o mesmo cenário que foi usado na lição anterior, com algumas modificações, pequenas modificações. Nós tiramos aqui as ovelhinhas e acrescentamos aqui a casa onde Daniel estava para a sua oração, e aqui nós substituímos a manhã pela Cova dos Leões. E os demais itens do cenário nós conseguimos manter. Então aqui vocês conseguem perceber que de uma forma bem criativa você consegue aproveitar ao longo de todo o trimestre. Para a história de Daniel na Cova dos Leões, nós também podemos utilizar algumas dicas criativas para que haja interação com as crianças. Vocês podem utilizar, por exemplo, plaquinhas como essa daqui, representando, né, um rosto feliz ou triste, de acordo com a situação com que Daniel vivia. Então, Daniel ficou triste porque teve um decreto. Aí você pode mostrar para as crianças, então, como que ele se sentiu triste.
Mas Daniel também teve momentos felizes, porque ele soube que Deus ouviu a sua oração, enviou anjos. E aí você já pode então colocar esse rostinho feliz para que as crianças entendam aqui que a alegria veio de uma oração respondida do Senhor. Daniel também orava bastante. Então vocês podem estar entregando para as crianças esses travesseirinhos. Isso daqui, na verdade, é um travesseiro anti-refluxo que você pode estar adquirindo e entregar para que as crianças orem ali, que elas tenham um momento especial de oração, assim como Daniel tinha seus momentos de oração, elas também podem usar esse tapetinho para estar fazendo as suas orações ali durante a lição. E as crianças também podem estar recebendo anjinhos, para entender que Daniel teve a presença do anjo com ele, protegendo ele ali na cova dos leões. Nós temos esse modelinho aqui com feltro, você pode também confeccionar esse outro tipo de anjo e entregar para cada criança, mostrando para elas que existe sim anjos do Senhor que estão ao nosso lado, nos protegendo, assim como teve proteção para Daniel. E como todas as lições, nós não podemos deixar de usar instrumentos musicais para estar cantando as musiquinhas e interagindo, porque é uma forma muito dinâmica das crianças do hall aprenderem a louvar a Jesus, independente de quais circunstâncias. Na casa de Daniel, nós tivemos aqui uma ideia de colocar uma janela interativa. E é interessante vocês colocarem para que as crianças venham, abram a janela e percebam que Daniel está lá dentro da casa orando ao Senhor. Essa lição, ela tem como um propósito ensinar as crianças que Deus ouve as nossas orações, independente do ambiente onde nós estamos. Então, para finalizar, nós temos a história de José do Egito. Nós usamos o mesmo painel, né? Só mudamos algumas coisas, construímos o palácio aqui também de material simples, de papelão. Colocamos aqui a vaca e as espigas de milho para simbolizar o sonho do rei. Aquele espacinho ali, nós tentamos simbolizar um pedacinho, né, do plantio, tanto que José foi criterioso, tanto que ele foi organizado no plantio e na colheita para armazenar os alimentos na época da seca. Para que as crianças possam interagir com a história, nós preparamos, né, podemos confeccionar uma capinha para que eles possam se sentir como José, né, que a historinha começa desde o momento em que José recebe a capa do seu pai, e assim nós podemos vestir cada criança. Nós podemos também entregar as vaquinhas, podemos entregar o próprio milho, né, para as crianças, para que simbolize o momento do sonho do rei. E aí o manual traz todas as musiquinhas interativas, onde nós podemos estar entregando o material, interagindo com a musiquinha para depois dar sequência à história. E nós podemos acrescentar na sacolinha das crianças baúzinhos com moedas para que as crianças possam ir comprar diretamente de José os seus alimentos. Ao eles chegarem, entregarem a moedinha, eles podem ganhar um saquinho de alimento e colocar dentro da sua sacolinha. Como todas as musiquinhas, as histórias, né, é importante que tenham instrumentos musicais para aquelas musiquinhas que não têm um objeto específico para interagir. As frutinhas também é uma sugestão para que a gente possa falar, né, do que ele plantava, do que ele colhia. A gente pode cantar a musiquinha da partilha, porque José, ele acumulou todos aqueles alimentos para que pudesse dar socorro àquele povo. E o objetivo dessa lição é para que a gente possa enfatizar para as crianças em que Deus está conosco em todos os momentos, em qualquer lugar que nós formos. José passou por muita coisa difícil, né? Ele saiu da família dele, saiu da terra dele, mas ele sempre se lembrou do cuidado e do carinho e da proteção de Deus por ele. Em todas as lições, nós podemos deixar a figura de Jesus próxima às lições, às histórias, aos cenários, para sempre enfatizar a importância do cuidado de Jesus por nós. E ao finalizar a escola sabatina a cada sábado, é sempre importante finalizar com a musiquinha, né, dando tchauzinho para que eles voltem na próxima semana. E após o encerramento da lição, é importante agora nós fazermos o sorteio da família, da criança que vai levar o kit do culto familiar para casa.
Como sugestão para o culto no lar, nós preparamos uma sacola de praia, decoramos ela com peças de EVA. E o que nós colocamos dentro dela? Sempre a Bíblia, né? Uma Bíblia interativa para as crianças maiores, já que de 2 a 4 anos elas têm uma outra capacidade, né? E uma Bíblia menorzinha para os bebezinhos interagirem também. É importante que dentro da sacolinha também tenha a lição do rol do berço, caso algum pai ou mamãe não tenha a lição em casa. E junto com essa sacola vai algo muito especial para o momento de oração e de interação. Uma das sugestões é o Tito, o nosso leãozinho. É uma almofada interativa, onde os pais podem estar usando o fantochinho do leão para interagir com as crianças. Não tendo o fantochinho, pode ser qualquer outro animal de pelúcia, para que eles possam utilizar para fazer a interação junto com as crianças. E ao final eles podem orar em cima da almofadinha. Uma outra sugestão é comprar um tecido de pelúcia como esse e com pecinhas de EVA compradas em lojas de festas, nós confeccionamos esse lindo tapete, onde pode estar sendo colocado e a criança fazer o culto em cima do tapete com a família. É algo chamativo que se torna muito especial para as crianças. E finalizando o nosso momento, como vai ser contemplado, né, o Dia das Mães nesse segundo trimestre, a professora Suede vai trazer algumas ideias de lembrancinha para as mães. Nós podemos usar a criatividade de acordo com a realidade de cada um para presentear as mães nesse momento. E nós temos aqui algumas ideias, você pode utilizar algumas plantas, então tem algumas caixinhas aqui que você pode confeccionar, você pode estar usando também alguns palitinhos e colocando plantinhas para estar presenteando as mães. Tem algumas sacolinhas aqui personalizadas que você pode também usar a sua criatividade, colocar alguns lanchinhos aqui dentro, quem sabe algum cremezinho hidratante que você pode estar comprando também em casas de festa. E aqui outro tipo de sacolinha que você pode confeccionar com algum material e colocar aqui um lanchinho para dar para as mães. Você pode usar a sua criatividade, olhar a realidade de cada igreja e estar presenteando as mães, já que vai coincidir então com o segundo trimestre. E finalizando então, né, a nossa participação aqui com vocês, nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um e sugerimos a todos que fechem os olhos para fazermos uma oração final. Senhor Deus, nós somos gratos, Pai querido, por esse ministério tão abençoado que o Senhor nos permitiu estar atuando. Obrigada, Senhor, pela tua igreja, obrigada pelos teus filhos e de uma maneira muito especial, obrigado por essas crianças que serão, Senhor, instrumentos na tua obra. Queremos pedir de maneira muito especial que o Senhor possa capacitar cada líder que estará trabalhando com essas crianças, que esses projetos, Pai querido, sejam projetos que venham alcançar muitas vidas, muitas famílias possam ser transformadas através da tua mensagem. Venha capacitar a todos nós, nos dando sabedoria dos altos dos céus para fazer o melhor do teu trabalho, para que a tua obra seja avançada e que o Senhor possa voltar logo. Em nome de Jesus, amém.